Tá muito engraçado ver hoje a reação dos petistas ao Flávio ter ultrapassado o Lula nas pesquisas, né? É o que eu falo para vocês, os petistas eles têm um respeito por autoridade muito maior. Então, quando eles olham para as pesquisas, eles acham realmente o Flávio está na frente, né? Ao contrário da nossa visão, né? De que pesquisa tá bom, é uma informação, tem uma informação ali, mas a maior parte dessas pesquisas está roubando e roubando a favor do Lula, né? Sempre foi assim, né? O pessoal da esquerda não, cara, estão apavorados com isso, né? A gente mostrou aqui já um monte de manchetes de jornais meio que tentando esconder o fato de que o Flávio ultrapassou o Lula nas pesquisas, né? Já está na frente, né? Tem gente dizendo que não, que o segundo turno não importa, o que importa é o primeiro turno. Caramba, que doideira é essa, amigo? O segundo turno a gente já sabe que vai ser segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O segundo turno é o que importa, é o que vai dar o resultado final, né? Então tá muito engraçado ver essas tentativas do PT de entender o que está acontecendo. Vamos ver o que eles estão pensando? Porque é importante para a gente saber também o que está passando na cabeça desse pessoal, né? Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Tigresa VIP, Fiat Maré, a Bomba Brasileira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o que explica a virada que Flávio Bolsonaro colocou, empatou, não empatou não, virada, o pessoal da Veja, virada é quando você vira, tá na frente, né? Então o Flávio Bolsonaro passou na frente do Lula, né? Aí o pessoal está dizendo aqui, segundo ele, a principal razão para o avanço do Flávio é a consolidação do seu nome como representante do bolsonarismo. Nas primeiras sondagens em que apareceu como possível candidato, o senador figurava atrás de outros nomes da direita. Com o tempo, porém, passou a concentrar esse eleitorado à medida que firmou como uma opção mais viável no campo. Essa explicação do cara aqui está razoável, porque o que ele coloca é aquilo que mostra o gráfico, o Flávio só crescendo, né? E como ainda existem pessoas que não sabem que o Flávio Bolsonaro é o candidato do Bolsonaro, é possível pressupor que ainda vai crescer mais, vai continuar crescendo nessa ideia, né? Aqui, o crescimento, de acordo com o analista, não ocorreu sobre eleitores do Lula, mas sobretudo sobre aqueles que cogitavam apoiar outros pré-candidatos da direita. Ao migrar para o Flávio, esse contingente reduziu o espaço para candidaturas alternativas e fortaleceu a posição do senador no segundo turno. Agora, isso aqui é uma coisa estranha, tá? Porque, de novo, a pesquisa é de segundo turno. Não tem outros candidatos no segundo turno. No segundo turno, você só tem dois candidatos mesmo, ou é Lula ou é Flávio Bolsonaro, não tem outra alternativa. Então, não faz sentido esse tipo de coisa. Ele está falando do primeiro turno. Pô, primeiro turno, realmente eu concordo que não tem muito o que dizer. Primeiro turno vai ser a disputa para ver quem vai para o segundo turno, né? E Breno ressaltou que tanto Lula quanto Flávio partem de um piso elevado de intenções de voto, mas enfrentam tetos baixos em razão da alta rejeição. Ambos lideram os rankings de políticos mais rejeitados da pesquisa, com o detalhe muito importante que a rejeição ao Lula é maior que a rejeição ao Flávio Bolsonaro, né? Fator que limita o potencial de expansão. No caso do presidente, o analista afirmou que dificilmente ele ultrapassará a marca de 50% dos votos válidos em um cenário competitivo. E olha só, se ele dificilmente ultrapassaria a marca de 50% dos votos válidos, isso quer dizer que dificilmente ele ganharia, né? Porque 50% dos votos válidos é o que você precisa para ganhar a eleição, né? E o que acontece aqui, ele pode estar dizendo exatamente aquilo que a gente já viu em outras análises também, que é o fato de que o Lula está com um desgaste de material. Essa é a quarta eleição do Lula para presidente, né? O pessoal já começa a olhar para o Lula e falar, porra, esse negócio de novo, né? Se eu conseguia resolver alguma coisa, já tinha resolvido, né? Agora não vai resolver mais nada, né? E a dificuldade de uma terceira via também contribui para o embate, para o empate. Tanto como Lula e o bolsonarismo concentram parcelas expressivas do eleitorado e aparecem como candidaturas mais competitivas nos seus respectivos campos, nomes ao centro ou à direita não alinhados ao bolsonarismo encontram espaço restrito para crescer. Não, a questão aqui é muito simples, né? Que você tem o ânimo para fazer as pessoas irem votar, o ânimo para a pessoa se posicionar politicamente, aponta nos extremos, né? Se você adota uma postura de meio do caminho, você, ok, pode ser até a coisa mais sensata a fazer num governo, mas você não estimula as pessoas a irem para o seu lado, né? Imagina um candidato que vira e fala assim, eu vou fazer mais ou menos, umas coisas assim, mais ou menos. Você vai ser favorável aos trabalhadores? Mais ou menos favorável ao trabalhador, mais ou menos pro outro lado, não sei o que lá. Você vai privatizar tudo? Não, vou privatizar mais ou menos, vou privatizar. Entendeu o problema? Isso não vai atrair o eleitorado que quer a identificação, quer que o cara diga o que é.
e a identidade está nos extremos, né? Então é por isso que puxa para os extremos isso daí, é o tal do equilíbrio de Nash, como eu já expliquei para vocês, que acaba levando a essa polarização naturalmente, né? E Breno apontou ainda a repercussão do desfile da Escola de Samba de Sapucaí. Isso aqui a gente vai ver que tem várias pessoas dizendo que a culpa é do carnaval. Eu acho que o carnaval tem até algum grau de impacto na coisa, mas não é a coisa principal não. Aqui, ó. Petistas avaliam que erros ofuscam entregas do governo. Então o problema é o erro. Erro de comunicação. Quer ver que eles vão falar isso aqui? Em conversas reservadas, petistas reconhecem que a agenda negativa do Brasil neste momento está prejudicando o governo. O caso Master, que trouxe o tema da corrupção para o centro do debate político. Ah, então quer dizer que a corrupção prejudica o Lula, né? Olha, quem imaginaria isso, né? Ai, que chato. Tem prejudicado, tem particularmente danoso, mas mesmo sem ter ligação direta com o Palácio do Planalto. E pior que tem, tá? Pior que vai aparecer a ligação ainda, né? Ou seja, ele está reclamando aqui de uma coisa que ele usou contra o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não tinha nada a ver com a Covid. E, no entanto, o Lula o tempo todo falando a culpa é do Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente, teve a Covid quando ele era presidente, a culpa é dele. Né? Da mesma forma, o Banco Master, agora no caso do Lula, Lula pode falar, não tem nada a ver com isso, não sei o que lá, mas você era presidente, né? E o Banco Master aconteceu quando você era presidente, né? Então a culpa é sua, pronto, né? Essa lógica meio simplista, infelizmente, acaba pegando muita gente acaba tendo essa visão realmente. Agora, eu não sei se o Lula não tem nada com o Banco Master não, né? Eu já falei para vocês que é muito estranha essa linha do tempo do Banco Central descobrir em março que o Banco Master estava ferrado, em julho autorizar a venda da parte do Augusto Lima, que era o cara ligado ao PT, não, vamos salvar o Augusto Lima para não pegar o pessoal da esquerda, e vamos falir o Master para pegar o pessoal da direita. Me parece muito suspeita essa linha do tempo aí dessas coisas. E aí, quando chegou em novembro, eles liquidaram o Master, achando que ia pegar o pessoal da direita, só que não ia pegar o pessoal da esquerda. Nós tiramos o Banco Pleno, tiramos o Augusto Lima, que é o cara da esquerda. Então pronto, né? Fizemos aqui a mágicazinha para a coisa só pegar a direita. E não funcionou, mas se eles tentaram isso, já é um absurdo, né? Já é uma corrupção. E vai chegar no Augusto Lima e vai chegar na esquerda do mesmo jeito, né? De acordo com o Venceslau, a avaliação é que a situação está encobrindo as entregas do governo. Os caras acreditam mesmo, bicho, que o governo está entregando alguma coisa aqui. Avanço rápido de Flávio nas pesquisas contra Lula acende o alerta no PT. O pessoal está apavorado lá no PT. Aqui. A pesquisa da Atlas Intel levou o pessoal, está todo mundo preocupado. A sigla vinha apostando uma possível vitória do petista em segundo turno com menos de 8 pontos de diferença. Com ao menos 8 pontos de diferença. A análise do partido é que o fracasso do desfile da Acadêmico de Niterói foram determinantes da pesquisa. O pessoal está botando a culpa na escola de samba. Eu já falei, até tem alguma culpa, mas não é isso tudo não. Com o alerta vermelho ligado, o PT buscará se aproximar ainda mais do eleitorado conservador. Eu acho lindo eles fazerem isso, porque o eleitorado conservador percebe esse tipo de coisa e rejeita isso, né? Então não vai conseguir. Nos corredores do Planalto, aliados sinalizam que o maior peso será a escolha do vice-presidente na reeleição do Lula. O cacique petista tem evitado confirmar o nome do Geraldo Alckmin na sua chapa. Tenta convencer Haddad a assumir a disputa do governo de São Paulo, em paralelo, esforço para Alckmin concorrer ao Senado pelo mesmo estado. A avaliação é que há uma necessidade maior de composição progressista, mais à esquerda, no Congresso para um eventual quarto mandato do Lula. Porém, eles não têm esse negócio, não tem gente para fazer isso, né? Aqui, ó. Boulos diz que postura moderada de Flávio Bolsonaro é uma piada. O Boulos, um extremo radical de ultra-esquerda, extremo, completamente comunista, que o Lula botou dentro do governo dele, está dizendo que o Flávio não é moderado. O Flávio é super moderado. Extremamente moderado, Bolsonaro. Aliás, perto de você, então, nem se diz. Carnaval da bajulação, financiado com dinheiro público, fragiliza Lula e fortalece Flávio em pesquisa. Tá o pessoal botando aqui que a culpa é do carnaval. E de novo, não, carnaval não. A situação é muito pior. Sucesso até agora do Flávio Todes Bolsonaro. O pessoal da isentosfera já resolveu pegar o Flávio pelo Todes e vai chamar o Flávio Todes Bolsonaro, né? Aqui, ó, a maioria ampla do mercado do eleitorado brasileiro já tem candidato consolidado para as eleições desse ano. Isso é verdade, ninguém tem dúvida, né? Não há dúvidas, por exemplo, que a maioria esmagadora do voto ocorrido nas cidades do interior do Nordeste será para o Lula. No caso dos municípios do Sul, os anti-Lula da vez. O cara é da isentosfera, ele está chateado com o sucesso do Flávio, né? Ai, tinha que ser o Tarcísio, tinha que ser o Caiado, tinha que ser o Eduardo Leite, né? Pode ficar chateado, meu filho.
senhor Fabiano Lana. Em geral, centristas que irão escolher o que consideram o menos pior, quem souber conquistá-los vence. Bom, isso aqui eu já falei para vocês, né? Esse é o desafio do Flávio Bolsonaro realmente, tem que chegar para o centro. Não tem jeito, não tem alternativa. O pessoal à direita já está conquistado, a questão é conquistar o centro, né? O que vemos nesse começo de ano é o presidente Lula continuar a acenar para os seus, como é o caso da escola de samba, não sei o que lá, e o Flávio Bolsonaro, por sua vez, tem atuado como apaziguador, tanto de brigas internas, rotineiras no seu campo, quanto externamente, quando se apresenta como conciliador, tenta vestir o figurino do Bolsonaro moderado, que não só se vacinou, como pode até falar todes, como ocorreu num post que fez na internet em busca de união no seu nome, né? E olha só, ele está criticando o Flávio aqui, mas ele tem uma certa razão, é o que eu falo para vocês. O Flávio é um cara mais moderado, sim, ele é um cara mais moderado. Isso é uma coisa positiva, né? Aqui, ó, o Paulo Figueiredo está falando aqui, ó, o Flávio consegue votos que não eram simpáticos ao Jair Bolsonaro. É o ponto que eu tenho falado também. O pessoal está esquecendo esse detalhe. Muita gente da esquerda está olhando para o Flávio Bolsonaro e pensando que é um Bolsonaro linha. É a mesma coisa que o Bolsonaro, a mesma coisa igualzinho. Não é. O Flávio tem características diferentes do Bolsonaro. O Flávio ele é mais moderado. Então isso é uma coisa que vai pegar os esquerdistas meio que no contrapé, porque o Lula não tem como... Todo mundo conhece o Lula. Todo mundo sabe o que o Lula é. Não tem como ter surpresas com o Lula. O Flávio Bolsonaro, à medida que a campanha for andando, as pessoas vão conhecer melhor o Flávio Bolsonaro, né? E eu tenho certeza que o pessoal tem focado nisso, né, de colocar. Nesse primeiro momento, foca muito no Flávio Bolsonaro, botando o nome do Bolsonaro, mas no momento que todo mundo souber que o Flávio é o Flávio Bolsonaro, eu acho até que o pessoal de marketing do PL vai botar mais o Flávio do que o Bolsonaro no final das contas, exatamente para atrair o pessoal do centro. E é isso que tem que fazer mesmo. A gente sabe que é Flávio Bolsonaro, não precisa ter dúvida pra gente, né? E o Paulo Figueiredo está colocando aqui, a gente vê isso, né? Eu falei no vídeo de hoje mais cedo que o Flávio Bolsonaro já tem uma posição, ele larga de uma posição melhor do que do próprio Jair Bolsonaro em 2022. Essa eleição está mais com cara de eleição de 2018, em que o Jair Bolsonaro disparou e chegou na eleição já com ela ganha já, né? É capaz do Flávio acontecer a mesma coisa aqui, mais perto do que a eleição de 2022. Aí está aqui a Lídia Medeiros, esquerdista até a alma, né? Ai, o Lula é favorito, mas os eleitores estão contrariados. Tem que descontrariar os eleitores. Por favor, eleitor, deixem de se contrariar e votem no Lula. Né? Não, é muito pior do que isso. Realmente fadiga com o cara, né? Aqui, ó, somente dados econômicos não reelegem o governo, diz o João Paulo Cunha. João Paulo Cunha, para quem não lembra, é um cara que foi preso pelo Mensalão, tá? Ele era caixa, ele era o tesoureiro do PT, né? Foi um dos tesoureiros do PT presos, né? E ele está aqui falando que não, que o problema é que o Lula achou que é só a economia que ganhava, não sei o que lá, e só a economia não ganha. O que eu acho engraçado dessa análise dele aqui é que esse pessoal acha que a economia está bem. Eles acham, eles estão acreditando nos números lá do Portman, lá do IBGE. Eles olham para aqueles números, tá tudo tão beleza, tá tudo tão bacana. Olha só, por que o povo não quer votar no Lula? Não pode, tem que votar no Lula, porque os números estão bons. Todo mundo já sabe que os números do Portman não querem dizer absolutamente nada na vida do cidadão e que tá todo mundo vendo a merda que tá a economia nesse momento, né? Aqui, ó, temos que olhar para o eleitorado evangélico, disse o mesmo cara, né, o João Paulo Cunha, né? Boa sorte depois do desfile de carnaval lá, né? Aqui, ó, Lula pregou para convertidos e o centro reagiu. Então, a análise do Atlas Bloomberg é que o Lula, e isso o Lula tem feito mesmo, tá? Ele tem pregado para convertidos, pregado para o pessoal da esquerda. O Lula acha que está abafando com esse negócio de escala 6 contra 1, não sei o que lá, que coisa dos índios, da hidrovia, não sei o que lá. Ele não percebe que ele está falando só com o pessoal da bolha dele. É o que eu falo para vocês que é o erro, o principal erro da esquerda, né? A direita, bem ou mal, está todo mundo em bolha nesse momento, todos nós estamos em bolhas. Mas a direita, bem ou mal, a gente tem contato com as ideias da bolha da esquerda, porque tem a mídia tradicional, que não cansa de repetir as ladainhas da esquerda, ao passo que a esquerda não, a esquerda fica isolada. Eles não têm contato com as pautas da direita, eles não têm contato com o que é realmente a direita. E aí acabam achando essas besteiras, que todo mundo no Brasil está preocupadíssimo com a escala 6 por 1 e coisa e tal. Não, é só sindicalista que quer isso daí, só essa porra que é esse pessoal. Os trabalhadores mesmo sabem que vai ser roubado, é isso que eles vão acabar ganhando menos no final das contas, né? Aqui, ó, cuidado, salto alto é a principal armadilha nas eleições. O pessoal está preocupadíssimo com Lula, bicho, eu tô gostando disso.
A reação do PT é a pesquisa que mostra Lula e Flávio empatados. Não, o DCM mostra o Flávio na frente do Lula. Deixa eu repetir para você de novo, né? Dirigentes do PT afirmam ter recebido com surpresa o resultado da pesquisa. Uai, mas a gente não ia ganhar fácil. Não era o Flávio concorrendo, não ia ganhar fácil, né? Nos bastidores, integrantes da cúpula do partido admitem preocupação com os números segundo o Metrópolis. Estão ferrados mesmo, tem que se preocupar mesmo, né? E aqui, ó, apesar do alerta interno, lideranças defendem cautela. A orientação é aguardar novos levantamentos com metodologias diferentes antes de tirar conclusões mais amplas sobre a corrida presidencial. A Quaest vai fazer aquele levantamento sob medida para ajudar o Lula, pode ter certeza, né? E, bom, e é lógico, a gente já falou em outro vídeo também, o PT prepara ofensiva contra Flávio Bolsonaro. É lógico que eles fariam isso, né? É lógico que eles vão fazer uma ofensiva e vão xingar o Flávio de tudo quanto é nome, fake news pra caramba, isso aí já é esperado, né? Mas isso viria de qualquer forma, mais dia menos dia viria de qualquer forma. Então não tem problema. O mais engraçado é isso, o pessoal tá desnorteado. Porque eles levam essas pesquisas a sério, né? E aí eles ficam totalmente sem chão. Não tem o que fazer, né? E devem fazer isso mesmo, devem ficar sem chão mesmo, porque eles estão ferrados nessa eleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.